No coração da moda, uma traição ameaçou destruir um império. Um design misterioso surgiu no momento certo, mudando o destino de todos. Entre mentiras e verdades ocultas, um segredo foi revelado onde menos se esperava. No fim, a justiça e o amor encontraram um caminho que chocou a todos. Antes de descobrir essa história arrebatadora, não se esqueça de curtir e compartilhar para apoiar mais histórias inspiradoras. Na sala de segurança, a tela piscava intermitente, iluminando brevemente o rosto sonolento do vigia. Nas imagens em preto e branco, uma figura vestida de preto se movia com precisão entre os escritórios. Um capuz escondia seu rosto, deixando apenas o brilho gélido dos olhos calculistas à mostra. Sentado diante do computador central, digitou uma senha com exatidão. Acesso concedido. Conectou um USB criptografado e iniciou a transferência dos arquivos privados. Quando a barra de progresso atingiu 100%, apagou os documentos originais sem deixar vestígios. Guardou o dispositivo em um compartimento oculto de sua roupa, apagou a tela e, antes de desaparecer na escuridão, olhou diretamente para a câmera, desafiador. Um mês depois, no Grand Palais, em Paris, acontecia o evento mais prestigioso da moda, a cúpula Le Grand Pas, onde apenas os mais inovadores podiam apresentar suas criações. Entre os convidados ilustres, uma funcionária humilde se movia discretamente. Seu trabalho era limpar mesas, recolher taças e manter tudo impecável. Embora parecesse alheia ao evento, em certo momento, seu olhar se ergueu por um instante, refletindo algo mais profundo antes de voltar à rotina. Marina Silva, a jovem de 28 anos que trabalhava como auxiliar de limpeza, observava atentamente o desenrolar do evento enquanto realizava suas tarefas. Seus olhos castanhos, sempre atentos, absorviam cada detalhe das criações expostas, cada movimento dos designers renomados e cada reação do público seleto. Apesar de seu uniforme simples e discreto, havia uma elegância natural em seus movimentos, como se ela pertencesse àquele mundo de glamour e sofisticação. Do outro lado do salão, André Monteiro, o aclamado designer de sapatos brasileiro de 35 anos, conversava animadamente com alguns investidores. Seu charme natural e seu sorriso confiante escondiam a ansiedade que sentia. Esta noite era crucial para sua carreira. Sua nova coleção, fruto de meses de trabalho árduo e noites em claro, seria finalmente revelada ao mundo. Enquanto Marina limpava uma mesa próxima, não pôde deixar de ouvir a conversa. André, meu caro, estamos todos ansiosos para ver o que você preparou desta vez, disse um dos investidores, um homem de meia idade com um terno impecável. André sorriu, passando a mão pelos cabelos escuros bem arrumados. Acredito que vocês ficarão impressionados. Esta coleção é diferente de tudo o que já fiz. É uma fusão perfeita entre tradição e inovação. Marina continuou seu trabalho, mas seus ouvidos estavam atentos. Havia algo na voz de André, uma mistura de orgulho e apreensão que a intrigava. À medida que a noite avançava, a expectativa no ar era quase palpável. Os convidados circulavam pelo salão, taças de champanhe em mãos, comentando sobre as coleções que seriam apresentadas. Marina observava tudo com um olhar perspicaz, absorvendo cada detalhe, cada nuance das conversas ao seu redor. De repente, as luzes se apagaram e um silêncio expectante tomou conta do local. Um holofote iluminou o centro do salão, onde um homem elegante, de aproximadamente 40 anos, subiu ao palco. Era Carlos Mendes, o principal rival de André e dono da marca Divine Elegance. Senhoras e senhores, começou Carlos, sua voz ecoando pelo salão. É com grande prazer que apresento a vocês a mais nova coleção da Divine Elegance, Passos do Amanhã. As cortinas se abriram e a passarela foi inundada por luz. Os modelos começaram a desfilar, exibindo sapatos que pareciam saídos de um sonho futurista. Cada par era uma obra de arte, com linhas fluidas, materiais inovadores e designs que desafiavam a gravidade. André, que estava na primeira fila, sentiu seu coração acelerar. Seu rosto empalideceu e suas mãos começaram a tremer. Ele reconhecia aqueles designs.
Não eram apenas parecidos com os seus. Eram exatamente os seus até o último detalhe. Marina, que estava próxima recolhendo algumas taças, notou a mudança no semblante de André. Ela viu o choque, a incredulidade e, finalmente, a fúria contida em seus olhos. Algo estava errado, muito errado. Os aplausos ecoaram pelo salão quando a apresentação terminou. Carlos Mendes voltou ao palco, sorrindo triunfante. Espero que tenham gostado do futuro da moda calçadista. A Divine Elegance está sempre passo à frente. André levantou-se abruptamente de sua cadeira, quase derrubando-a. Ele precisava sair dali, precisava de ar. Cambaleando, ele se dirigiu aos bastidores, passando por Marina sem nem mesmo notá-la. Nos bastidores o caos reinava. As modelos de André, já vestidas e maquiadas, aguardavam ansiosamente. Quando o viram entrar, pálido e visivelmente abalado, o silêncio caiu sobre o grupo. André, o que aconteceu, né? Perguntou Lúcia, sua assistente pessoal e noiva, correndo até ele. Ele a olhou, seus olhos cheios de desespero. Eles roubaram meus designs, toda a coleção. Como isso é possível? Lúcia empalideceu. Mas como? Os designs estavam seguros, trancados no cofre da empresa. André balançou a cabeça, incapaz de encontrar uma explicação. Eu não sei, Lúcia, mas aqueles eram meus sapatos na passarela. Cada detalhe, cada curva, eram os meus. O pânico começou a se espalhar entre a equipe. Sussurros ansiosos encheram o ar e olhares de preocupação foram trocados. A apresentação de André estava programada para ser a próxima, em menos de 30 minutos. Foi então que Marina entrou nos bastidores carregando uma bandeja com água e copos. Ela observou a cena, captando a tensão no ar. Seus olhos se encontraram com os de André por um breve momento, e ela viu neles uma mistura de desespero e determinação. André respirou fundo, tentando se recompor. Ele olhou para suas modelos, para sua equipe, e então falou com uma voz firme, mas trêmula. Escutem todos. Sei que o que acabamos de ver foi um choque. Nossos designs foram roubados e agora temos que enfrentar o impensável. Mas não vamos desistir. Não vamos deixar que isso nos defina. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de cada membro de sua equipe. Vamos lá para fora e daremos o melhor show que pudermos. Cada passo, cada movimento será uma declaração de quem realmente somos. Não se trata apenas de sapatos. Trata-se de nossa paixão, nossa dedicação. Mostraremos ao mundo que não podem nos derrubar. As palavras de André pareceram injetar uma nova energia no grupo. As modelos se endireitaram, os maquiadores e estilistas voltaram ao trabalho com renovado vigor. Marina, ainda segurando a bandeja, observava tudo com uma mistura de admiração e curiosidade. Havia algo na determinação de André, na forma como ele reagiu à adversidade, que a tocou profundamente. Enquanto a equipe se preparava febrilmente para a apresentação, Marina se aproximou discretamente de André, oferecendo-lhe um copo d'água. Obrigado, ele murmurou, pegando o copo sem realmente olhar para ela. Marina hesitou por um momento antes de falar suavemente. Senhor Monteiro, sei que não é meu lugar dizer isso, mas o verdadeiro talento sempre brilha, não importa as circunstâncias. André olhou para ela, realmente a vendo pela primeira vez. Havia algo em seus olhos, uma sabedoria e compreensão que o surpreenderam. Antes que ele pudesse responder, o assistente de palco anunciou que estava na hora. Com um último olhar para Marina, André se dirigiu para a passarela. As luzes se apagaram e a música começou a tocar. Era a hora do show. A apresentação de André foi um testemunho de resiliência e criatividade. Embora os designs não fossem mais uma surpresa para o público, a energia e a paixão com que foram apresentados eram palpáveis. As modelos não apenas caminhavam, elas flutuavam, cada passo uma declaração de arte e determinação. No final da passarela, André emergiu para receber os aplausos. Seu rosto mostrava uma mistura de emoções, orgulho pelo show que sua equipe havia realizado, mas também uma tristeza profunda pelo roubo de seus designs originais. Enquanto os aplausos continuavam, Marina observava de um canto discreto. Ela viu além da fachada de confiança de André, percebendo a dor e a confusão em seus olhos.
Naquele momento, ela tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Horas depois, quando o evento finalmente terminou e a maioria dos convidados já havia partido, André se encontrava sozinho em seu escritório improvisado, nos fundos do Grand Palais. Ele estava sentado, cabeça entre as mãos, tentando processar os eventos da noite. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. "Entre", ele disse, esperando ver Lúcia ou algum membro de sua equipe. Para sua surpresa, era Marina quem entrou, ainda em seu uniforme de trabalho, carregando uma pasta. "Desculpe incomodar, Sr. Monteiro", ela disse, sua voz suave, mas firme. "Eu sei que não é o melhor momento, mas há algo que preciso mostrar ao senhor." André a olhou confuso. "Desculpe, mas quem é você?" "Meu nome é Marina Silva. Eu trabalho na equipe de limpeza aqui no Grand Palais", ela respondeu, aproximando-se da mesa. "Mas isso não é importante agora. O que é importante é isto." Ela abriu a pasta e espalhou uma série de desenhos sobre a mesa. André se inclinou para olhar e seus olhos se arregalaram em choque. Eram designs de sapatos, mas não eram quaisquer designs. Eram inovadores, elegantes e completamente diferentes de tudo o que ele já havia visto. O que é isso?" ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Marina respirou fundo antes de responder. "São meus designs, Sr. Monteiro, e acredito que podem ser a solução para o seu problema." André olhou para ela, então de volta para os designs, e novamente para ela. A noite já havia sido surpreendente o suficiente, mas isso era algo completamente inesperado. Enquanto ele examinava os desenhos com crescente admiração, Marina começou a explicar sua história, uma história que iria mudar o rumo da indústria da moda e das vidas de ambos de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. O escritório improvisado de André no Grand Palais estava imerso em um silêncio tenso. O designer, ainda atordoado pelos eventos da noite, examinava minuciosamente os desenhos espalhados sobre sua mesa. Seus olhos percorriam cada linha, cada curva, cada detalhe meticulosamente elaborado nos designs de Marina. "Isso é extraordinário", André murmurou, finalmente quebrando o silêncio. Ele levantou o olhar para Marina, que permanecia de pé do outro lado da mesa, suas mãos entrelaçadas à frente do corpo em um gesto de nervosismo contido. Como você criou isso?" Marina respirou fundo antes de responder. "Sempre fui apaixonada por design de calçados, e Sr. Monteiro. Cresci observando minha avó, que era sapateira em uma pequena cidade do interior. Aprendi com ela o valor do artesanato, a importância de cada detalhe. Mas também sempre sonhei em ir além, em criar algo verdadeiramente inovador." André assentiu, incentivando-a a continuar. Marina prosseguiu, sua voz ganhando confiança à medida que falava. "Estudei design por conta própria, aproveitando cada momento livre entre meus turnos de trabalho. Passei noites em claro desenhando, pesquisando materiais, técnicas, e trabalhando aqui no coração da indústria da moda, tive a oportunidade de observar, de aprender com os melhores, incluindo o senhor." André arqueou uma sobrancelha, surpreso. "Comigo?" Marina assentiu, um leve rubor tingindo suas bochechas. "Sim, observei suas apresentações, ouvi suas entrevistas, sua abordagem, sua visão. Tudo isso me inspirou a pensar diferente, a ousar mais em meus designs." O designer voltou, sua atenção aos desenhos, pegando um em particular que havia chamado sua atenção. Era um sapato de salto com linhas fluidas que pareciam desafiar a gravidade, combinando elementos orgânicos com uma estética futurista. "Este aqui", ele disse, mostrando o desenho para Marina. "A estrutura é fascinante. Como você pensou nessa distribuição de peso?" Os olhos de Marina brilharam ao explicar. "Eu me inspirei na estrutura das asas de libélula. Queria criar algo que parecesse leve, quase etéreo, mas que fosse incrivelmente resistente e confortável. Usei uma combinação de materiais leves e de alta resistência, dispostos em uma estrutura que distribui o peso de forma uniforme ao longo de todo o sapato." André ouvia atentamente, impressionado não apenas com o design, mas com o conhecimento técnico e a paixão evidentes na explicação de Marina.
Era claro que ela não era apenas uma sonhadora talentosa, mas alguém que entendia profundamente os aspectos práticos e técnicos do design de calçados. Marina, André começou colocando o desenho de volta na mesa e olhando diretamente para ela. Por que você está me mostrando isso agora? Por que não apresentou esses designs antes para alguma empresa? A jovem desviou o olhar por um momento, reunindo coragem antes de responder. Eu vi o que aconteceu esta noite. Vi como seus designs foram roubados, como você foi traído. E percebi que talvez este fosse o momento certo para mostrar meu trabalho, para oferecer uma solução. André franziu o senho, uma sombra de desconfiança passando por seu rosto. Uma solução? O que exatamente você está propondo, Marina? Ela endireitou os ombros, enfrentando o olhar inquisitivo de André. Estou propondo uma parceria, Sr. Monteiro. Use meus designs, apresente-os como parte de sua próxima coleção. Isso não apenas resolveria seu problema imediato, mas também injetaria algo completamente novo e inesperado em sua marca. O designer se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Ele olhou para a noite parisiense, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Por um lado, os designs de Marina eram genuinamente impressionantes, potencialmente revolucionários. Por outro, a proposta dela parecia conveniente demais, quase suspeita em sua perfeição. Como posso ter certeza, ele começou, virando-se para encará-la, de que isso não é apenas mais um truque? Como sei que você não está envolvida no roubo dos meus designs e que isso não é algum tipo de armadilha elaborada? Marina empalideceu com a acusação implícita, mas manteve-se firme. Entendo sua desconfiança, Sr. Monteiro. Realmente, entendo. Mas posso garantir que minha intenção é genuína. Estes designs, ela disse, gesticulando para os papéis na mesa, são o resultado de anos de trabalho e dedicação. São meu sonho, minha paixão. Não arriscaria tudo isso em algum tipo de esquema desonesto. André a estudou por um longo momento, tentando discernir qualquer sinal de falsidade em suas palavras ou expressão. Mas tudo o que viu foi sinceridade e uma determinação tranquila. Nesse momento, a porta do escritório se abriu abruptamente. E Lúcia entrou parecendo agitada. Ela parou ao ver Marina lançando um olhar questionador para André. André, querido, o que está acontecendo aqui? Quem é ela? Lúcia perguntou, sua voz carregada de suspeita. André suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de cansaço. Lúcia, esta é Marina. Ela trabalha aqui no Grand Palais e ela acaba de me fazer uma proposta interessante. Lúcia se aproximou, seus olhos se estreitando ao ver os desenhos espalhados sobre a mesa. Que tipo de proposta? Antes que André pudesse responder, Marina deu um passo à frente. Senhorita, eu criei esses designs. Estou oferecendo-os ao Sr. Monteiro para usar em sua próxima coleção. Acredito que podem ser a solução para o problema que enfrentamos esta noite. Lúcia pegou um dos desenhos, examinando-o com um misto de admiração e desconfiança. Isso é impressionante. Mas como podemos confiar em você? Como sabemos que isso não é parte de algum plano maior para prejudicar André ainda mais? Marina encontrou o olhar de Lúcia sem vacilar. Entendo suas preocupações. Estou disposta a assinar qualquer documento legal necessário, a submeter meus designs a qualquer tipo de verificação. Não tenho nada a esconder. André, que havia observado a interação em silêncio, finalmente falou. Lúcia, precisamos considerar isso seriamente. Estes designs, eles são excepcionais. Poderiam ser exatamente o que precisamos para nos recuperar deste golpe. Lúcia se virou para ele, a preocupação evidente em seu rosto. André, você não pode estar considerando isso seriamente. Mal conhecemos essa mulher. Como podemos confiar nela? O designer olhou de Lúcia para Marina e de volta para os desenhos. Na mesa. A decisão que ele tomasse agora poderia mudar o curso de sua carreira, para melhor ou para pior. O peso da escolha era palpável no ar tenso do escritório. Precisamos de tempo para pensar, André finalmente disse. Marina, você pode nos dar alguns dias para considerar sua proposta? Marina assentiu, compreensiva. Claro, Sr. Monteiro. Entendo que é uma decisão importante.
Estarei aqui, trabalhando como sempre. Quando estiver pronto para conversar, é só me procurar. Ela começou a recolher seus desenhos, mas André a interrompeu. Deixe-os comigo. Gostaria de estudá-los. Mais detalhadamente, se você permitir. Marina hesitou por um momento, mas então concordou. Tudo bem. Confio que o senhor cuidará bem deles. Enquanto Marina se preparava para sair, Lúcia a observava atentamente. Sua expressão uma mistura de curiosidade e desconfiança. Antes que a jovem designer pudesse alcançar a porta, Lúcia falou. Espere. Acho que deveríamos continuar esta conversa. Há muito mais que precisamos discutir. André olhou surpreso para sua noiva, mas assentiu em concordância. Lúcia tem razão. Marina, por favor, fique. Temos muito a conversar. Marina, que já estava com a mão na maçaneta, virou-se lentamente. Ela podia sentir a tensão no ar, a mistura de esperança e apreensão que permeava o ambiente. Com um aceno de cabeça, ela voltou para perto da mesa. Muito bem, disse André, indicando as cadeiras. Vamos nos sentar e discutir isso adequadamente. Enquanto os três se acomodavam, o ar no pequeno escritório estava carregado de expectativa. As próximas horas seriam cruciais, não apenas para o futuro da carreira de André, mas também para os sonhos de Marina e para o delicado equilíbrio do relacionamento entre André e Lúcia. Lúcia foi a primeira a quebrar o silêncio tenso. Marina, conte-nos mais sobre você. Como alguém com tanto talento acaba trabalhando como auxiliar de limpeza em um evento de moda? A pergunta, embora feita em um tom aparentemente casual, carregava um peso de suspeita. Marina respirou fundo antes de responder. Nem sempre temos a oportunidade de seguir nossos sonhos diretamente. Ela começou, seu olhar alternando entre André e Lúcia. Venho de uma família humilde. Quando me mudei para Paris, precisava de um trabalho que pagasse as contas. Este emprego me permitiu estar perto do mundo que eu tanto admirava, mesmo que não fosse da maneira que eu sonhava. André assentiu compreensivamente, mas Lúcia permaneceu impassível. E quanto à sua formação? Você mencionou que estudou design por conta própria? Marina confirmou. Sim, através de cursos online, livros e muita prática. Passei incontáveis noites desenhando, estudando materiais, técnicas de construção. Cada centavo que eu podia economizar ia para minha educação autodidata. André pegou um dos desenhos examinando-o novamente. Isso explica a originalidade de suas ideias. Você não está presa aos paradigmas tradicionais do design de calçados. Lúcia lançou um olhar rápido para André antes de voltar sua atenção para Marina. E quanto ao timing de tudo isso? Você deve admitir que é no mínimo conveniente aparecer com esses designs justamente quando André mais precisa. Marina não recuou diante da insinuação. Entendo como isso pode parecer, senhorita, mas a verdade é que venho trabalhando nesses designs há anos. Estava apenas esperando o momento certo para apresentá-los. Quando vi o que aconteceu esta noite, percebi que poderia ser uma oportunidade para ambos. André interveio, sua voz suave, mas firme. Lúcia, sei que você está preocupada. Eu também estou. Mas não podemos ignorar o potencial que temos diante de nós. Ele se virou para Marina. Diga-me, se aceitássemos sua proposta, o que exatamente você estaria buscando em troca? Marina respirou fundo, consciente de que sua resposta poderia determinar o rumo de seu futuro. Idealmente, gostaria de uma oportunidade de trabalhar com o senhor, de aprender e crescer na indústria. Não estou atrás de fama ou fortuna imediata. Quero uma chance de provar meu valor, de contribuir significativamente para o mundo do design de calçados. André trocou um olhar com Lúcia, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Finalmente ele se voltou para Marina. Sua proposta é tentadora, Marina, mas precisamos de garantias. Preciso ter certeza absoluta de que esses designs são realmente seus, que não estamos nos colocando em uma posição ainda mais vulnerável. Marina assentiu compreensiva. Claro, estou disposta a submeter meus designs a qualquer tipo de verificação. Tenho todos os esboços originais, anotações de desenvolvimento, tudo documentado e datado. Além disso,
Posso demonstrar o processo de criação de cada um desses modelos, explicar cada decisão de design. Lúcia, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. E se propuséssemos um teste? André e Marina olharam para ela, intrigados. Que tipo de teste? André perguntou. Lúcia sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Um desafio de design. Aqui e agora. Damos a Marina um briefing, algo completamente novo e inesperado. Se ela puder criar algo impressionante em tempo real, isso provaria seu talento e originalidade. André considerou a ideia por um momento antes de assentir. É uma proposta interessante. O que você acha, Marina? Estaria disposta a aceitar esse desafio? Marina sentiu seu coração acelerar. Era uma oportunidade e um risco ao mesmo tempo. Mas ela sabia que era sua chance de provar seu valor de uma vez por todas. Aceito, ela disse, sua voz firme e confiante. Estou pronta para o desafio. André sorriu, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Muito bem, vamos fazer isso. Ele se levantou, indo até uma prateleira e pegando um bloco de papel e alguns lápis. Colocando-os na frente de Marina, ele disse: o briefing é o seguinte: queremos um sapato que represente a resiliência e a capacidade de adaptação. Algo que simbolize a habilidade de se transformar diante da adversidade. Você tem 1 hora. Marina pegou o lápis, sentindo o peso do desafio e da oportunidade em suas mãos. Enquanto ela começava a esboçar, André e Lúcia observavam atentamente, o clima no escritório carregado de expectativa. À medida que os minutos passavam, linhas começaram a tomar forma no papel. Marina trabalhava com uma concentração intensa, seu lápis dançando sobre a folha, dando vida a uma ideia que parecia fluir diretamente de sua mente para o papel. André e Lúcia trocavam olhares ocasionais, impressionados com a habilidade e a rapidez com que Marina trabalhava. Havia uma fluidez em seus movimentos, uma confiança que falava de anos de prática e paixão pelo ofício. Quando a hora chegou ao fim, Marina colocou o lápis sobre a mesa e recostou-se na cadeira, exausta, mas satisfeita. Terminei, ela anunciou, empurrando o desenho em direção a André e Lúcia. O casal se inclinou sobre o papel, seus olhos arregalados em surpresa. E André Monteiro olhava fixamente para os desenhos espalhados em sua mesa, sua mente tentando processar o que estava vendo. Cada design era uma obra-prima por si só, com linhas inovadoras e conceitos que desafiavam tudo o que ele conhecia sobre calçados. Levantou os olhos para Marina, que permanecia em pé do outro lado da mesa, seu rosto uma mistura de nervosismo e determinação. Como... André começou, mas as palavras lhe faltaram. Estes designs são extraordinários. Você realmente os criou? Marina assentiu, um leve rubor tingindo suas bochechas. Sim, senhor Monteiro. Desenhar sapatos tem sido minha paixão secreta por anos. Sempre que tenho um momento livre, estou rabiscando ideias. André pegou um dos desenhos, examinando-o, mais de perto. Era um salto alto com um design orgânico, quase como se tivesse crescido naturalmente. Isto é revolucionário. A forma como você integrou elementos naturais com alta tecnologia, nunca vi nada parecido. Obrigada, Marina respondeu suavemente. Eu me inspiro muito na natureza e na arquitetura moderna. Acredito que os sapatos podem ser mais do que simples acessórios. Eles podem ser verdadeiras obras de arte funcional. André continuou a examinar os designs, sua mente correndo com possibilidades. Então, uma pergunta crucial surgiu. Por que você está me mostrando isso agora? Marina hesitou por um momento antes de responder. Eu vi o que aconteceu esta noite. Vi como seus designs foram roubados e apresentados por outro. E, bem, achei que talvez pudesse ajudar. André a encarou, uma mistura de surpresa e ceticismo em seu rosto. Ajudar? Como? Estes designs, Marina gesticulou para os papéis, na mesa, são completamente originais e nunca foram vistos antes. Se o senhor quiser, pode usá-los. Apresente-os como seus próprios criações.
O silêncio caiu sobre a sala enquanto André processava a oferta. Era uma solução tentadora para seu problema imediato, mas também levantava questões éticas complexas. Marina, ele começou lentamente, o que você está oferecendo é incrivelmente generoso, mas não posso simplesmente pegar seu trabalho e reivindicá-lo como meu. Isso não seria diferente do que Carlos Mendes fez comigo. Marina balançou a cabeça. Não é a mesma coisa, Sr. Monteiro. Eu estou oferecendo isso livremente. Além disso, não tenho os meios ou a reputação para lançar esses designs por conta própria. Em suas mãos, eles poderiam realmente ganhar vida. André se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, as luzes de Paris brilhavam na noite. Um lembrete do mundo glamuroso da moda ao qual ele pertencia. Um mundo que Marina, apesar de seu talento óbvio, apenas observava de longe. Por que você faz isso? Ele perguntou, virando-se para encará-la. Por que me ajudar dessa forma? Marina sorriu suavemente. Porque acredito no talento verdadeiro, Sr. Monteiro. Vi sua reação quando seus designs foram roubados. Vi a paixão e a dedicação em seus olhos quando você reuniu sua equipe. Você merece uma chance de provar seu valor, de mostrar ao mundo quem realmente é. As palavras dela o tocaram profundamente. André sentiu uma onda de emoção subir por seu peito. Aqui estava alguém que mal o conhecia, oferecendo-lhe uma tábua de salvação quando ele mais precisava. Marina, ele disse, sua voz carregada de emoção, não posso aceitar sua oferta da forma como está. Seria injusto com você e com seu talento incrível, mas talvez possamos encontrar uma solução que beneficie a ambos. Os olhos de Marina se arregalaram com curiosidade. O que o senhor sugere? André caminhou de volta à mesa, um novo brilho de determinação em seus olhos. E se, em vez de usar seus designs como se fossem meus, trabalhássemos juntos? Uma colaboração. Poderíamos combinar nossas ideias, criar algo verdadeiramente revolucionário. Marina ficou sem palavras por um momento, a proposta claramente a pegando de surpresa. Eu não sei o que dizer. Trabalhar com o senhor seria um sonho, mas sou apenas uma faxineira. Não tenho experiência na indústria da moda. André sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez naquela noite turbulenta. Talento é talento, Marina. E você tem isso de sobra. A experiência virá com o tempo. O que me diz? Quer se juntar à minha equipe e mostrar ao mundo o que você pode fazer? Marina sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era mais do que ela jamais ousara sonhar. Sim, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Sim, eu adoraria. Naquele momento, uma batida na porta interrompeu a conversa. Lúcia, a noiva e diretora executiva de André, entrou na sala. André, querido, todos estão... Oh, ela parou notando Marina. Não sabia que você tinha companhia. André se virou para Lúcia, um novo entusiasmo em sua voz. Lúcia, que bom que você está aqui. Deixe-me apresentar Marina Silva. Ela acabou de se juntar à nossa equipe de design. Lúcia olhou de André para Marina, surpresa evidente em seu rosto. Perdão? André, do que você está falando? Quem é essa mulher? André pegou um dos desenhos de Marina e o mostrou a Lúcia. Olhe isso. Marina criou estes designs incríveis. Ela tem um talento extraordinário que precisamos aproveitar. Lúcia examinou o desenho. Seu rosto, uma máscara de emoções conflitantes. Ela podia ver a genialidade do design, mas também sentia uma pontada de ciúmes pela forma como André olhava para Marina. André, Lúcia disse cuidadosamente, entendo que você está abalado pelo que aconteceu esta noite, mas não acha que está sendo precipitado? Mal conhecemos essa moça. Marina, sentindo a tensão crescer, deu um passo em direção à porta. Talvez seja melhor eu ir embora. Não quero causar problemas. Não, André disse firmemente, colocando uma mão em seu ombro. Você fica, Lúcia, sei que parece repentino, mas confia em mim. Isso é exatamente o que precisamos para superar o que aconteceu hoje. Lúcia cruzou os braços, claramente não convencida. E como exatamente você pretende explicar isso para a imprensa, para os investidores? Decidimos contratar uma faxineira como nossa nova designer-chefe.
As palavras de Lúcia atingiram Marina como um soco. Ela baixou os olhos, sentindo-se subitamente fora de lugar naquele mundo de alta moda. André, no entanto, não recuou. Não é assim que vamos apresentar. Marina tem um talento incrível e é isso que importa. Vamos trabalhar nos detalhes, mas estou decidido sobre isso. O clima na sala ficou tenso. Lúcia olhava para André com uma mistura de incredulidade e preocupação, enquanto Marina se sentia dividida entre a excitação da oportunidade e o medo de estar causando problemas. Foi nesse momento que o telefone de André tocou. Ele olhou para o visor e seu rosto empalideceu. "É Carlos Mendes", ele disse, mostrando o telefone para Lúcia. A sala ficou em silêncio, enquanto André atendeu a chamada. "Alô, Carlos", ele disse, tentando manter a voz firme. A voz de Carlos soou alta o suficiente para que todos na sala pudessem ouvir. "André, meu caro, que apresentação impressionante hoje à noite. Embora, devo dizer, achei suas criações um tanto familiares." André cerrou os punhos, lutando para manter a compostura. "O que você quer, Carlos?" "Oh, nada demais", Carlos respondeu com falsa casualidade. "Apenas queria informá-lo que estarei fazendo um anúncio amanhã. Vou reivindicar oficialmente a autoria daqueles designs. Tenho provas, você sabe. Esboços. Datados, protótipos. Será um golpe e tanto para sua reputação, não acha?" André sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ele olhou para Lúcia e Marina, que o observavam com preocupação. "Você não pode fazer isso", ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Aqueles designs são meus. Você os roubou." Carlos riu, um som frio e calculista. "Prove, André. Prove que são seus." "Ah, espere. E você não pode, pode? Porque eu tenho toda a documentação necessária. É uma pena, realmente. Mas não se preocupe, tenho certeza de que você encontrará outro trabalho. Talvez como assistente em alguma loja de departamentos." Com isso, Carlos desligou, deixando André em estado de choque. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André deixou o telefone cair sobre a mesa, seu rosto uma máscara de derrota e fúria. Lúcia foi a primeira a falar. "André, o que vamos fazer? Isso pode arruinar tudo pelo que trabalhamos." André se afundou em sua cadeira, passando as mãos pelo rosto. "Eu não sei, Lúcia. Não sei como provar que aqueles designs são meus. Carlos deve ter planejado isso há meses." Foi então que Marina deu um passo à frente, uma determinação feroz em seus olhos. "Senhor Monteiro, não podemos deixar que ele vença assim. Há sempre uma maneira de expor a verdade." André olhou para ela, um lampejo de esperança em seus olhos. "Como, Marina? Como podemos lutar contra isso?" Marina pegou um de seus próprios designs da mesa. "Com isso, com inovação. Se Carlos quer reivindicar seus designs antigos, vamos surpreender o mundo com algo completamente novo. Algo que ele não possa copiar ou roubar." Lúcia, que até então olhava Marina com desconfiança, pareceu reconsiderar. "Ela pode ter razão, André. Se conseguirmos criar algo verdadeiramente revolucionário." André se levantou, uma nova energia percorrendo seu corpo. "Vocês estão certas. Não podemos nos render. Temos que lutar e vamos fazer isso com criatividade e inovação." Ele se virou para Marina, estendendo a mão. "Marina Silva, bem-vinda oficialmente à equipe Monteiro. Temos muito trabalho pela frente." Marina pegou a mão dele, um sorriso iluminando seu rosto. "Estou pronta, Sr. Monteiro. Vamos mostrar ao mundo o que o verdadeiro talento pode fazer." Lúcia observava a cena com uma mistura de emoções. Ela podia ver a determinação nos olhos de André, uma chama que há muito não via. Parte dela se sentia ameaçada por essa nova dinâmica, mas outra parte reconhecia que esta poderia ser a salvação que eles precisavam. "Muito bem", Lúcia disse, assumindo seu papel de diretora executiva. "Vamos precisar de um plano. Temos que agir rápido e com discrição. Carlos não pode saber o que estamos planejando." André assentiu, sua mente já correndo com possibilidades. "Vamos convocar a equipe. Precisaremos de todos trabalhando em conjunto para fazer isso acontecer." Enquanto eles começavam a discutir estratégias, Marina se permitiu um momento de reflexão. Em questão de horas, sua vida havia mudado completamente.
De faxineira a designer em uma das maiores casas de moda do mundo. Era assustador, emocionante e, acima de tudo, uma oportunidade pela qual ela esperara a vida toda. A noite avançava, e no escritório de André Monteiro, 3 pessoas de mundos completamente diferentes se uniam com um propósito comum: criar algo extraordinário e provar que o verdadeiro talento sempre encontra um caminho para brilhar. O sol mal havia nascido quando André Monteiro chegou ao seu ateliê no coração de Paris. Seus olhos, marcados por olheiras profundas, revelavam uma noite sem sono. Ao entrar, encontrou Marina já lá, debruçada sobre uma mesa de desenho, lápis em mão, completamente absorta em seu trabalho. "Bom dia, Marina", André disse suavemente, não querendo assustá-la. Marina levantou a cabeça, um sorriso cansado, mas determinado em seu rosto. "Bom dia, Sr. Monteiro. Espero que não se importe, mas eu vim mais cedo para trabalhar em algumas ideias." André se aproximou, olhando por cima do ombro dela para os desenhos espalhados pela mesa. Cada esboço era mais impressionante que o anterior, mostrando designs que mesclavam elegância clássica com inovação futurista. "Incrível", ele murmurou, pegando um dos desenhos. "Você realmente tem um dom, Marina." Ela corou levemente com um elogio. "Obrigada. Estive pensando muito sobre como podemos superar o que Carlos Mendes fez. Acho que a chave é criar algo tão único, tão revolucionário, que ninguém possa questionar sua originalidade." André assentiu, sua mente já correndo com possibilidades. "Você está absolutamente certa, mas temos que ser cuidadosos. Carlos tem olhos e ouvidos em todos os lugares do setor. Precisamos manter nosso trabalho em segredo absoluto até o momento certo." Nesse instante, a porta do ateliê se abriu novamente, e Lúcia entrou carregando uma pilha de papéis e uma expressão preocupada. "Bom dia", ela disse, olhando de André para Marina. "Vejo que vocês dois começaram cedo. Temos muito o que discutir." Lúcia espalhou os papéis sobre uma mesa próxima. Eram recortes de jornais e prints de sites de moda, todos falando sobre o suposto roubo de designs de Carlos Mendes por André Monteiro. "A imprensa está tendo um dia de campo com isso", Lúcia disse, sua voz tensa. "Carlos deu uma entrevista esta manhã alegando ter provas concretas de que os designs são dele. Estamos sendo massacrados." André sentiu uma onda de raiva e frustração percorrer seu corpo. Aquele miserável! Como ele ousa! Aqueles designs são meus, cada linha, cada curva! Marina, sentindo a tensão crescer, interviu suavemente. "Senhor Monteiro, sei que é difícil, mas não podemos perder o foco. A melhor maneira de responder a essas acusações é com nosso trabalho." André respirou fundo, tentando se acalmar. "Você está certa, Marina. Não podemos nos deixar distrair. Temos que nos concentrar no que está por vir." Lúcia, que até então observava a interação entre os dois, com uma mistura de curiosidade e ciúme, falou. "E o que exatamente está por vir? Precisamos de um plano concreto, André. Os investidores estão nervosos, as lojas estão hesitantes. Em fazer pedidos, precisamos agir rápido." André se virou para Marina. "Mostre a ela o que você estava trabalhando." Marina hesitou por um momento. Então, pegou seus desenhos e os estendeu para Lúcia. A expressão de Lúcia mudou de ceticismo para surpresa e finalmente para admiração conforme ela examinava cada esboço. "Isso é notável", Lúcia admitiu, olhando para Marina com um novo respeito. "Nunca vi nada parecido." "É exatamente disso que precisamos", André disse entusiasmado. "Algo tão inovador que ninguém possa questionar sua originalidade." "Marina, explique a Lúcia sua ideia para os materiais." Marina, ganhando confiança, começou a explicar. "Eu estava pensando em usar uma combinação de materiais tradicionais e de alta tecnologia. Imaginem um salto alto feito de fibra de carbono, mas revestido com couro italiano da mais alta qualidade. Ou um sapato esportivo com uma sola impressa em 3D, mas com um cabedal de seda tecida à mão." Lúcia ouvia atentamente, sua mente de executiva já calculando custos e logística. "É ambicioso", ela disse finalmente. "Muito ambicioso. Mas se conseguirmos, seria revolucionário." "Exatamente", André concordou.
É nossa chance de não apenas limpar meu nome, mas de redefinir o que é possível na indústria calçadista. Os três passaram as próximas horas discutindo ideias, refinando conceitos e elaborando um plano de ação. À medida que o dia avançava, mais membros da equipe de André chegaram, cada um trazendo sua expertise para o projeto. No meio da tarde, o ateliê fervilhava de atividade. Designers esboçavam, modelistas criavam protótipos e engenheiros de materiais discutiam as possibilidades e limitações das novas tecnologias que queriam incorporar. Marina se movia entre as estações de trabalho, oferecendo ideias e sugestões, sua criatividade florescendo neste novo ambiente. André a observava com uma mistura de admiração e gratidão, impressionado com a forma como ela se adaptava rapidamente ao ritmo frenético do mundo da alta moda. Enquanto isso, Lúcia coordenava a logística, fazendo ligações para fornecedores de confiança, organizando reuniões secretas com investidores-chave e planejando uma estratégia de marketing que pudesse competir com as acusações de Carlos Mendes. No final do dia, todos estavam exaustos, mas havia um sentimento palpável de esperança e determinação no ar. André reuniu a equipe para um último briefing antes de encerrarem o dia. Pessoal, ele começou, sua voz carregada de emoção. Quero agradecer a todos pelo esforço incrível hoje. Sei que os últimos dias têm sido difíceis, mas o que vi aqui hoje me dá confiança de que não apenas superaremos esta crise, mas sairemos dela mais fortes do que nunca. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto na sala. O que estamos criando aqui é mais do que apenas uma coleção de sapatos. É uma declaração. Uma prova de que a criatividade e a inovação sempre triunfarão sobre a desonestidade e o plágio. Marina, de pé ao lado de André, sentiu uma onda de orgulho e pertencimento. Há apenas 2 dias, ela era uma faxineira sonhando em ser designer. Agora, estava no centro de um dos projetos mais ambiciosos da indústria da moda. Lúcia deu um passo à frente. Amanhã começaremos a produção dos primeiros protótipos. Lembrem-se, discrição é fundamental. Ninguém fora desta sala pode saber o que estamos fazendo, entendido? Todos assentiram em concordância. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, André puxou Marina de lado. Você foi incrível hoje, ele disse, sua voz baixa e sincera. Não sei como agradecer por tudo o que você está fazendo. Marina sorriu, um leve rubor tingindo suas bochechas. Não precisa agradecer, Sr. Monteiro. Esta é a oportunidade da minha vida. Eu que deveria agradecer a você por confiar em mim. André balançou a cabeça. Por favor, me chame de André. E a confiança é mútua. Juntos, vamos criar algo extraordinário. Do outro lado da sala, Lúcia observava a interação entre André e Marina com uma expressão pensativa. Ela não podia negar o talento de Marina ou o impacto positivo que ela estava tendo no projeto. Mas havia algo na forma como André olhava para a jovem designer que a deixava inquieta. Enquanto todos deixavam o ateliê, exaustos mas animados com as possibilidades que o novo dia traria, ninguém percebeu a figura sombria do outro lado da rua, observando atentamente e tirando fotos. Discretas, com um telefone de última geração. O observador digitou rapidamente uma mensagem. Algo grande está acontecendo no ateliê de Monteiro. Muita atividade em comum. Acho que eles estão planejando um contra-ataque. Segundos depois veio a resposta. Continue observando. Quero saber cada movimento deles. Não podemos permitir que Monteiro recupere sua reputação. A Divine Elegance será a única a brilhar nesta temporada. A mensagem era assinada simplesmente CM. À medida que a noite caía sobre Paris, o jogo de gato e rato entre André Monteiro e Carlos Mendes estava apenas começando. E no centro desse turbilhão, uma jovem designer chamada Marina estava prestes a descobrir que o mundo da alta moda podia ser tão perigoso quanto deslumbrante. O desafio da criação havia começado, mas com ele vieram riscos que ninguém poderia prever. A corrida contra o tempo e contra as maquinações de um rival implacável prometia testar não apenas a criatividade e habilidade da equipe de André, mas também sua lealdade e integridade. Os dias que se seguiram foram uma mistura,
frenética de criatividade e tensão no ateliê de André Monteiro. A equipe trabalhava incansavelmente, movida por uma determinação feroz de provar seu valor e superar o escândalo que ameaçava destruir tudo pelo que haviam lutado. Marina se tornara o centro criativo do projeto, suas ideias inovadoras inspirando toda a equipe. Ela passava horas debruçada sobre sua mesa de desenho, cercada por esboços, amostras de materiais e protótipos em vários estágios de desenvolvimento. Numa manhã particularmente agitada, André entrou no ateliê carregando uma caixa misteriosa. Todos pararam o que estavam fazendo, curiosos. "Pessoal, reúnam-se aqui", ele chamou, colocando a caixa sobre uma mesa central. "Tenho algo para mostrar a vocês." Quando todos se aproximaram, André abriu a caixa revelando um material que parecia tecido, mas brilhava de maneira incomum sob a luz. "Isto", ele disse pegando o material, "é o futuro dos nossos calçados. Um tecido inteligente desenvolvido em parceria com uma empresa de tecnologia. Ele pode mudar de cor e textura com um simples comando de um aplicativo." A equipe ficou boquiaberta. Marina se aproximou, tocando o tecido com reverência. "É incrível", ela sussurrou. "Imagine as possibilidades. Sapatos que se adaptam a qualquer ocasião, que mudam de aparência conforme o desejo do usuário." André sorriu satisfeito com a reação. "Exatamente, Marina. E é aqui que sua criatividade entra. Quero que você lidere o design da linha que usará este material." Os olhos de Marina se arregalaram de surpresa e emoção. "Eu? Mas há designers muito mais experientes aqui. E nenhum com sua visão única." André respondeu firmemente. "Confio em você para fazer algo verdadeiramente revolucionário com isto." Enquanto a equipe discutia animadamente as possibilidades do novo material, Lúcia observava de longe, seu rosto uma máscara de preocupação. Ela fez um gesto discreto para André, chamando-o para uma conversa privada. "André", ela disse, em voz baixa quando estavam fora do alcance dos ouvidos dos outros, "você tem certeza disso? Dar tanta responsabilidade a alguém tão novo?" André franziu o senho. "Marina provou seu valor várias vezes nas últimas semanas, Lúcia. Ela é exatamente o que precisamos agora." Lúcia suspirou. "Não estou questionando o talento dela, mas você não acha estranho? Ela aparece do nada, exatamente quando estamos mais vulneráveis, com designs incríveis e ideias revolucionárias." "O que você está insinuando?" André perguntou, sua voz ficando tensa. "Só estou dizendo que precisamos ser cautelosos", Lúcia respondeu. "Carlos tem espiões em todo lugar. E se Marina for uma deles?" André olhou para Lúcia chocado. "Isso é absurdo. Marina nos salvou. Sem ela, estaríamos perdidos." "Talvez", Lúcia concedeu. "Ou talvez seja exatamente o que Carlos quer que pensemos." "Pense nisso, André. É conveniente demais." Antes que André pudesse responder, foram interrompidos por um grito de empolgação vindo da equipe. Marina havia criado um esboço rápido de um sapato usando o novo material, e todos estavam maravilhados com o conceito. André olhou de Lúcia para Marina, seu coração dividido entre a confiança que sentia pela jovem designer e as dúvidas plantadas por sua noiva e parceira de negócios. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um escritório luxuoso com vista para a Torre Eiffel, Carlos Mendes recebia um relatório de seu espião. "Senhor", o homem disse, entregando um envelope, "conseguimos algumas fotos do interior do ateliê de Monteiro. Parece que eles estão trabalhando em algo grande." Carlos abriu o envelope, examinando as fotos com interesse. Seus olhos se estreitaram ao ver uma imagem de Marina trabalhando intensamente em sua mesa de desenho. "Quem é essa?" ele perguntou, apontando para a foto. O espião consultou suas notas. "Marina Silva, senhor, uma nova adição à equipe de Monteiro. Pelo que pudemos descobrir, ela era faxineira até algumas semanas atrás." Carlos ergueu uma sobrancelha intrigado. "Faxineira? E agora está no centro do projeto de Monteiro? Interessante." Ele se recostou em sua cadeira, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. "Acho que encontramos nosso ponto fraco, não é? Continue observando. Quero saber tudo sobre essa
Marina Silva. De volta ao ateliê, o dia transcorria em um turbilhão de atividade. Marina, alheia às suspeitas que começavam a se formar ao seu redor, trabalhava incansavelmente em seus designs. No final da tarde, quando a maioria da equipe já havia ido embora, André encontrou Marina ainda trabalhando, completamente absorta em seus desenhos. Marina. Ele chamou suavemente, não querendo assustá-la. Ela levantou a cabeça, um sorriso cansado em seu rosto. Oh, André, desculpe, perdi a noção do tempo. André se aproximou, olhando por cima do ombro dela para os desenhos. Isso é incrível, ele disse, genuinamente impressionado. Marina corou levemente com o elogio. Obrigada. Eu tive uma ideia sobre como integrar o tecido inteligente com uma estrutura de suporte biomecânica. Acho que pode revolucionar o conforto e a funcionalidade dos saltos altos. André pegou um dos desenhos, examinando-o atentamente. Quanto mais ele olhava, mais impressionado ficava. Mas no fundo de sua mente, as palavras de Lúcia ecoavam, plantando uma semente de dúvida. Marina, ele começou hesitante. Posso te fazer uma pergunta? Ela se virou para ele, curiosa. Claro, André, o que foi? André respirou fundo, odiando-se por ter que fazer isso, mas sabendo que precisava. Como você desenvolveu esse talento? Quero dizer, você disse que era faxineira até algumas semanas atrás. Marina ficou tensa, seu rosto perdendo um pouco da cor. Eu sempre desenhei. Ela começou, sua voz trêmula, desde criança. Mas nunca tive a oportunidade de estudar formalmente, então eu observava. Cada sapato que limpava, cada revista de moda que folheava enquanto arrumava as salas, eu absorvia tudo. Ela fez uma pausa, lágrimas se formando em seus olhos. Sei que parece improvável. Às vezes eu mesma mal acredito. Mas juro, André, tudo isso, ela gesticulou para os desenhos, vem do meu coração, da minha paixão. André sentiu uma onda de culpa por ter duvidado dela, mesmo que por um momento. Ele colocou uma mão reconfortante no ombro de Marina. Eu acredito em você, ele disse suavemente, e sou grato todos os dias por ter te encontrado. Marina sorriu através das lágrimas, aliviada. Mas antes que pudesse responder, o telefone de André tocou. Ele olhou para o visor e seu rosto empalideceu. É Carlos, ele disse, sua voz tensa. Marina congelou, observando ansiosamente enquanto André atendia a chamada. O que você quer, Carlos? André perguntou, sua voz fria. A voz de Carlos soou, suave e ameaçadora do outro lado da linha. Apenas checando como vai meu designer favorito. Ouvi dizer que você tem uma nova protegida. Fascinante como o talento pode surgir nos lugares mais inesperados, não é? André sentiu seu coração acelerar. Como Carlos sabia sobre Marina. Não sei do que você está falando, ele respondeu, tentando manter a voz firme. Carlos riu, um som que enviou arrepios pela espinha de André. Oh, André, sempre tão ingênuo. Cuidado com quem você confia. Às vezes as pessoas não são o que parecem ser. Com isso, Carlos desligou, deixando André em estado de choque. Marina olhava para ele, preocupada. O que houve? O que ele disse? André a encarou, uma tempestade de emoções em seus olhos. Confiança, dúvida, medo e determinação se misturavam enquanto ele lutava internamente. Nada. Ele finalmente respondeu. Nada importante. Vamos voltar ao trabalho. Enquanto eles retomavam suas tarefas, um silêncio tenso pairava no ar. Do lado de fora do ateliê, escondido nas sombras, o espião de Carlos sorria, satisfeito por ter plantado as sementes da discórdia. A noite caía sobre Paris, e com ela, uma nuvem de suspeitas e incertezas se formava sobre o ateliê de André Monteiro. A corrida para criar algo revolucionário continuava, mas agora com um novo e perigoso elemento: a dúvida. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão palpável no ateliê de André Monteiro. Apesar do progresso inegável no desenvolvimento da nova coleção, um ar de desconfiança começava a se infiltrar nas interações da equipe. Marina, sentindo a mudança sutil na atmosfera, trabalhava com ainda mais afinco, determinada a provar seu valor
e lealdade através de suas criações. Seus designs continuavam a surpreender e inspirar, mas agora ela notava olhares questionadores e conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Numa manhã particularmente tensa, Lúcia convocou uma reunião de emergência com André em seu escritório privado. André, ela começou, sua voz carregada de preocupação. Não podemos ignorar os fatos. Desde que Marina se juntou à equipe, Carlos parece estar sempre um passo à frente. Ele sabe coisas que não deveria saber. André franziu o senho, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. O que você está sugerindo, Lúcia? Que Marina é uma espiã? Lúcia suspirou pesadamente. Não quero acreditar nisso, mas temos que considerar todas as possibilidades. Pense bem, André. Ela aparece do nada, com um talento extraordinário, exatamente quando mais precisamos. É conveniente demais. André se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, Paris continuava sua rotina, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. Não posso acreditar que Marina nos trairia assim, ele disse finalmente. Você não vê a paixão nos olhos dela quando ela trabalha? A dedicação? Lúcia se aproximou colocando uma mão no ombro de André. Às vezes, as pessoas não são o que parecem ser, querido. Precisamos ser cautelosos. Naquele momento, foram interrompidos por uma batida urgente na porta. Era Pierre, o chefe da segurança. Senhor Monteiro, ele disse, sua voz tensa, encontramos algo que você precisa ver. Pierre os conduziu até a sala de segurança, onde vários monitores exibiam imagens das câmeras espalhadas pelo ateliê. Ele apontou para uma tela em particular. Esta é a filmagem de ontem à noite, explicou Pierre dando play no vídeo. A imagem mostrava Marina, sozinha no ateliê muito depois do horário de expediente. Ela parecia nervosa, olhando constantemente por cima do ombro, enquanto mexia em alguns arquivos no computador principal. André sentiu seu coração afundar. O que ela está fazendo? Pierre aumentou o zoom. Parece que ela está copiando arquivos para um dispositivo externo. Lúcia soltou um suspiro exasperado. Está vendo, André? Eu te disse. Ela está roubando nossos designs. André fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da traição. Quando os abriu novamente, havia uma determinação fria em seu olhar. Chame Marina ao meu escritório. Agora. Minutos depois, Marina entrou no escritório, seu rosto uma mistura de confusão e apreensão ao ver as expressões sérias de André e Lúcia. Sentem-se, por favor, André disse, sua voz controlada. Marina obedeceu, sentindo que algo estava terrivelmente errado. André ligou um monitor na parede, exibindo a filmagem que Pierre havia mostrado. Pode explicar isso, Marina? O rosto de Marina empalideceu ao ver as imagens. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Estávamos errados em confiar em você, Lúcia disse, sua voz carregada de decepção. Você nos traiu. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Marina. Não é o que parece. Ela finalmente conseguiu dizer. Por favor, me deixem explicar. André cruzou os braços, seu rosto uma máscara de dor e raiva contida. Então explique, por que você estava copiando arquivos confidenciais no meio da noite? Marina respirou fundo, tentando se acalmar. Eu estava fazendo backup dos meus designs, ela começou. Tenho medo de perdê-los. Vocês não entendem. Esses designs, esse trabalho, é tudo o que tenho, minha única chance de provar meu valor. Ela fez uma pausa, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sei que parece suspeito, mas juro não estou traindo vocês. Eu nunca faria isso. Este projeto, esta oportunidade, significa tudo para mim. André e Lúcia trocaram olhares, incertos. Se é verdade, Lúcia disse lentamente, por que fazer isso escondida, no meio da noite? Marina baixou os olhos envergonhada. Porque eu não queria que ninguém soubesse que eu não tenho um computador em casa. Que mal posso pagar o aluguel do meu pequeno quarto. Tenho orgulho, sabe? Não queria que me vissem como menos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André sentiu uma onda de emoções contraditórias, compaixão, dúvida, culpa. Foi então que uma nova voz entrou na conversa.
Ela está dizendo a verdade. Todos se viraram para ver Pierre na porta, segurando um tablet. Analisei os logs do sistema, ele explicou. Os arquivos que Marina copiou eram apenas seus próprios designs. Nada mais foi acessado ou transferido. O alívio que inundou o rosto de André foi visível. Ele se aproximou de Marina, colocando uma mão em seu ombro. Marina, nós devemos desculpas a você. Não deveríamos ter duvidado. Marina enxugou as lágrimas, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu entendo. Vocês têm muito em jogo. Eu deveria ter sido mais transparente. Lúcia, ainda processando a revelação, falou. Mas isso ainda não explica como Carlos está obtendo informações sobre nosso projeto. André franziu o senho, a preocupação voltando a seu rosto. Você está certa, se não é Marina, então quem? Naquele momento, como se invocado pela menção de seu nome, o telefone de André tocou. Era Carlos. André atendeu, colocando no viva voz. O que você quer, Carlos? A voz de Carlos soou suave e arrogante. Apenas checando como vai o projeto, meu caro André. Ouvi dizer que vocês estão tendo alguns problemas de confiança. Que pena. André sentiu seu sangue ferver. Como você sabe disso? Quem está te passando informações? Carlos riu, um som frio e calculista. Oh, André, sempre tão ingênuo. Você realmente acha que eu revelaria minhas fontes? Mas não se preocupe. Em breve, nada disso importará. O mundo verá quem é o verdadeiro gênio da moda. Com isso, Carlos desligou, deixando um silêncio pesado na sala. André olhou para Lúcia e Marina, sua mente correndo. Precisamos descobrir quem é o espião de Carlos. E precisamos fazer isso rápido. Lúcia assentiu, determinada. Vou reforçar a segurança. Ninguém entra ou sai sem ser revistado. E eu? Marina disse, levantando-se com uma nova determinação. Em seus olhos, vou trabalhar ainda mais duro. Vamos criar algo tão extraordinário que nenhuma traição poderá nos deter. André sorriu, sentindo uma onda de orgulho e gratidão por sua equipe. Estamos juntos nisso, e juntos vamos superar qualquer obstáculo. Enquanto eles saíam do escritório, prontos para enfrentar os novos desafios que os aguardavam, ninguém notou a pequena câmera escondida no vaso de plantas no canto da sala. Do outro lado da cidade, em seu luxuoso escritório, Carlos Mendes sorria, assistindo a cena se desenrolar em seu monitor privado. Ah, André, ele murmurou para si mesmo. Você nem imagina o que está por vir. A batalha pela supremacia no mundo da moda estava longe de terminar. Com um espião ainda à solta e o tempo correndo contra eles, André, Marina e a equipe teriam que usar toda a sua criatividade e determinação para triunfar. O estágio estava montado para uma showdown que prometia abalar os alicerces da indústria da moda. O ateliê de André Monteiro havia se transformado em uma fortaleza criativa. Com a segurança reforçada e a determinação renovada, a equipe trabalhava incansavelmente para concluir a coleção revolucionária que prometia mudar o rumo de suas carreiras e da indústria da moda como um todo. Marina, agora com a confiança da equipe restaurada, mergulhou ainda mais fundo em seu processo criativo. Suas mãos pareciam mover-se com vida própria, enquanto ela dava forma a designs cada vez mais audaciosos e inovadores. Numa tarde particularmente produtiva, André entrou no ateliê carregando uma caixa misteriosa. O burburinho de atividade diminuiu quando ele chamou a atenção de todos. Pessoal, tenho algo para mostrar a vocês, ele anunciou, colocando a caixa sobre a mesa central. Curiosos, todos se aproximaram. André abriu a caixa, revelando um par de sapatos como ninguém jamais havia visto antes. Isto, ele disse, erguendo um dos sapatos, é o resultado de nossa parceria com o Laboratório de Nanotecnologia. É o primeiro protótipo funcional usando o tecido inteligente que discutimos semanas atrás. O sapato em suas mãos parecia mudar de cor e textura conforme ele o movimentava sob a luz. Era como se fosse feito de água e luz, mais do que de qualquer material sólido. Marina se aproximou, seus olhos brilhando de admiração e excitação. É incrível, ela sussurrou, estendendo a mão para tocar o sapato. Posso? André assentiu,
entregando o sapato a ela. Marina o examinou de perto, virando-o em suas mãos, sentindo a textura única do material. A nanotecnologia permite que o tecido mude não apenas de cor, mas de propriedades físicas, André explicou. Pode se tornar mais rígido para suporte, mais macio para conforto, até mesmo ajustar a temperatura para o pé do usuário. A equipe estava maravilhada. Este era o avanço que eles precisavam para superar Carlos Mendes e todas as acusações contra eles. Lúcia, que observava a cena com um misto de admiração e preocupação, se aproximou de André. Isso é revolucionário, ela disse em voz baixa. Mas também extremamente valioso, precisamos ter certeza de que está protegido. André assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Você está certa. A partir de agora, este protótipo não sai do cofre. Trabalharemos nele apenas aqui, sob supervisão constante. Enquanto a equipe discutia animadamente as possibilidades do novo material, ninguém notou a figura sombria que passava rapidamente pela janela do ateliê, uma câmera de longo alcance em mãos. Do outro lado da cidade, no escritório de Carlos Mendes, o clima era de tensão e antecipação. Carlos examinava as fotos, recém-chegadas do ateliê de André, seu rosto uma máscara de frustração e inveja. Maldito Monteiro, ele murmurou, jogando as fotos sobre a mesa. Como ele conseguiu isso? É impossível. Seu assistente, um jovem nervoso chamado Jean, pigarreou timidamente. Senhor, talvez devêssemos considerar uma abordagem diferente. Se não podemos superá-los tecnologicamente... Carlos se virou bruscamente, seus olhos faiscando de raiva. O que você sugere? Que nos rendamos? Que admitamos a derrota? Jean recuou um passo, mas continuou. Não, senhor. Mas talvez possamos atacar de outra forma. Não os designs, mas a reputação deles. Um sorriso lento e cruel se formou nos lábios de Carlos. Continue. De volta ao ateliê de André, a noite caía sobre Paris. A maioria da equipe já havia ido embora, deixando apenas André, Lúcia e Marina trabalhando até tarde. Marina estava debruçada sobre sua mesa de desenho, completamente absorta em um novo design que incorporava a tecnologia do tecido inteligente. André a observava de longe, um misto de admiração e algo mais em seus olhos. Lúcia notou o olhar de André e sentiu uma pontada de ciúmes. Ela se aproximou dele, tocando seu braço suavemente. André, precisamos conversar. Ele se virou, para ela, surpreso pela seriedade em sua voz. O que foi, Lúcia? Ela o puxou para um canto mais reservado do ateliê. É sobre Marina, ela começou hesitante. Eu vejo como você olha para ela. André franziu o senho, confuso. Do que você está falando? Lúcia suspirou. André, somos noivos, parceiros, mas desde que Marina chegou, sinto que estamos nos distanciando. As palavras de Lúcia atingiram André como um soco. Ele não havia percebido, mas era verdade. Algo havia mudado entre eles nas últimas semanas. Lúcia, Ele começou, mas foi interrompido pelo som de vidro quebrando. Ambos se viraram para ver Marina de pé, cercada por cacos de vidro de um copo d'água que ela havia derrubado. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados de choque. Marina... O que houve? André perguntou, correndo até ela. Ela apontou para seu tablet que estava sobre a mesa. Acabei de receber isso, ela disse, sua voz tremendo. André pegou o tablet e sentiu seu sangue gelar. Na tela, havia uma mensagem anônima. Sabemos seu segredo, Marina Silva. Ou devo dizer, Maria Santos, abandone o projeto Monteiro ou seu passado virá à tona. Lúcia, que havia se aproximado para ler a mensagem, olhou para Marina com uma mistura de confusão e suspeita. Do que eles estão falando? Quem é Maria Santos? Marina cambaleou até uma cadeira, afundando-se nela. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela olhava para André e Lúcia. Eu sinto muito, ela soluçou. Eu deveria ter contado antes, mas tinha tanto medo. Meu verdadeiro nome é Maria Santos. Marina Silva é uma identidade que assumi há anos quando fugi de casa. André se ajoelhou ao lado dela,
pegando suas mãos nas dele. Marina, Maria, por que você fugiu? Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Meu pai, ele era um homem violento, controlador. Ele não aprovava minha paixão pela moda. Dizia que era fútil, pecaminoso. Uma noite ele encontrou meus desenhos e... Sua voz falhou, mas ela não precisava terminar. O horror em seus olhos dizia tudo. Então eu fugi. Ela continuou após um momento. Mudei meu nome, construí uma nova vida. Passei anos trabalhando em empregos simples, sempre desenhando nas horas vagas, sonhando com uma chance como esta. Silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoção. André olhou para Lúcia, vendo a compaixão em seus olhos substituir a suspeita anterior. Marina, André disse suavemente, você não fez nada de errado. Você sobreviveu, você perseguiu seus sonhos. Não vamos deixar que ninguém use seu passado contra você. Lúcia se aproximou colocando uma mão reconfortante no ombro de Marina. Ele está certo. Você é parte desta equipe, desta família agora. Vamos proteger você. Marina olhou para os dois, gratidão transbordando em seus olhos. Obrigada, ela sussurrou. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. André se levantou, uma determinação feroz em seu olhar. Quem quer que esteja por trás disso, seja Carlos ou qualquer outro, não vão nos intimidar. Vamos lutar e vamos vencer. Naquele momento, unidos por um segredo revelado e uma promessa de lealdade, André, Lúcia e Marina formaram uma aliança ainda mais forte. Eles não sabiam que desafios os aguardavam, mas estavam determinados a enfrentá-los juntos. Do lado, de fora do ateliê, escondido nas sombras, o espião de Carlos observava a cena se desenrolar através da janela. Ele pegou seu telefone, digitando rapidamente uma mensagem. Plano em andamento. A semente da discórdia foi plantada, aguardando próximas instruções. A batalha pela alma da moda parisiense estava prestes a entrar em sua fase mais intensa. Com segredos revelados, alianças forjadas e inimigos se movendo nas sombras, o palco estava montado para um confronto que prometia abalar o mundo da alta costura até seus alicerces. Os dias que se seguiram à revelação do segredo de Marina foram marcados por uma nova dinâmica no ateliê de André Monteiro. A equipe, agora ciente do passado turbulento de sua mais nova integrante, se uniu ainda mais, determinada a protegê-la e a levar o projeto ao sucesso. André, em particular, sentia-se cada vez mais próximo de Marina. Sua admiração pelo talento dela agora se misturava com um sentimento de proteção, e embora ele tentasse negar, algo mais profundo que ele ainda não conseguia nomear. Numa manhã ensolarada, enquanto a equipe trabalhava febrilmente nos últimos detalhes da coleção, Lúcia entrou no ateliê com uma expressão grave. André, Marina, precisamos conversar, ela disse, gesticulando para que a seguissem até o escritório privado. Uma vez lá dentro, Lúcia fechou a porta e se virou para encará-los. Acabei de receber uma ligação do nosso contato na imprensa. Carlos Mendes está planejando dar uma coletiva de imprensa amanhã. André franziu o senho. Uma coletiva? Sobre o quê? Lúcia respirou fundo antes de responder. Ele alega ter provas de que roubamos seus designs, e ele menciona especificamente Marina. Marina empalideceu, suas mãos começando a tremer. Ele sabe sobre meu passado? Não temos certeza, Lúcia respondeu, sua voz suavizando. Mas precisamos nos preparar para o pior. André colocou uma mão reconfortante no ombro de Marina. Não vamos deixar que ele te machuque. Vamos enfrentar isso juntos. Lúcia observou a interação entre os dois, uma mistura complexa de emoções passando por seu rosto. Ela pigarreou, chamando a atenção de volta para si. Temos que agir rápido. Sugiro que façamos nossa própria coletiva de imprensa, hoje à noite. Vamos apresentar o protótipo do sapato com o tecido inteligente. André balançou a cabeça, hesitante. É arriscado. O protótipo ainda não está totalmente pronto. Não temos escolha, Lúcia insistiu. Precisamos tomar a frente da narrativa, mostrar ao mundo que somos os verdadeiros inovadores.
Marina, que estivera em silêncio até então, falou: E se? E se eu falasse? Contasse minha história? André e Lúcia se viraram para ela surpresos. Marina, tem certeza? André perguntou, preocupação evidente em sua voz. Isso poderia expor você a... Eu sei dos riscos, Marina interrompeu, uma nova determinação em seus olhos. Mas estou cansada de me esconder, de ter medo. Se Carlos quer usar meu passado contra mim, contra nós, então vamos tirar essa arma dele. Lúcia assentiu lentamente, um novo respeito por Marina evidente em seu olhar. Pode funcionar. Uma história de superação, de talento triunfando sobre a adversidade, a imprensa vai adorar. André olhou de Lúcia para Marina, sentindo uma onda de orgulho e admiração. Então está decidido. Vamos fazer isso. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Enquanto a equipe preparava o protótipo para a apresentação, Lúcia coordenava a logística da coletiva de imprensa e Marina, com a ajuda de André, preparava seu discurso. À medida que a noite se aproximava, a tensão no ateliê era palpável. Todos sabiam que o que aconteceria nas próximas horas poderia definir não apenas o futuro da empresa, mas de suas carreiras e vidas pessoais. Minutos antes da coletiva começar, André encontrou Marina sozinha em um canto do ateliê, olhando fixamente para o protótipo do sapato. Está tudo bem? Ele perguntou suavemente, aproximando-se. Marina se virou para ele, lágrimas brilhando em seus olhos. E se eu não conseguir? E se eu arruinar tudo? André pegou as mãos dela nas suas, olhando diretamente em seus olhos. Marina, escute-me. Você é a pessoa mais forte e talentosa que já conheci. Você superou coisas que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Você vai conseguir isso também. Naquele momento, algo mudou entre eles. O ar pareceu ficar mais denso, carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois podia renegar. Seus rostos se aproximaram lentamente, seus lábios a centímetros de distância. André, Marina, está na hora. A voz de Lúcia quebrou o momento, fazendo-os se afastarem rapidamente. Lúcia estava parada na porta, uma expressão indecifrável em seu rosto. Por um instante, pareceu que ela iria dizer algo, mas então apenas acenou com a cabeça e saiu. André e Marina trocaram um olhar, uma mistura de confusão, culpa e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Sem dizer uma palavra, eles seguiram Lúcia para a sala onde a imprensa aguardava. As luzes dos flashes explodiam, enquanto André, Lúcia e Marina tomavam seus lugares diante dos microfones. A sala estava lotada de jornalistas, todos ansiosos pela história que prometia abalar o mundo da moda. André foi o primeiro a falar. Boa noite a todos. Agradecemos sua presença nesta coletiva de última hora. Estamos aqui para apresentar algo que acreditamos que irá revolucionar a indústria da moda. Ele fez um gesto e um assistente trouxe o protótipo do sapato. Um murmúrio de admiração correu pela sala quando André o ergueu, o tecido inteligente brilhando e mudando de cor sob as luzes. Este, ele continuou, é o futuro do design de calçados. Um sapato que não apenas se adapta ao pé do usuário, mas que pode mudar de cor e textura com um simples comando. As perguntas começaram a chover. Jornalistas se acotovelavam, todos querendo saber mais sobre a tecnologia revolucionária. Foi então que uma voz se sobressaiu. É verdade que essa tecnologia foi roubada de Carlos Mendes? O silêncio caiu sobre a sala. André sentiu seu coração acelerar, mas antes que pudesse responder, Marina se levantou. Não, ela disse, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Essa tecnologia, esse design, é fruto do trabalho árduo e da visão desta equipe incrível. E eu gostaria de contar a vocês uma história. Com coragem que ela não sabia que possuía, Marina começou a narrar sua jornada. Desde sua infância, difícil, passando por sua fuga e mudança de identidade, até o momento em que André Monteiro lhe deu uma chance de mostrar seu talento. A sala estava em silêncio absoluto, todos hipnotizados pela história de Marina. Lágrimas brilhavam nos olhos de muitos dos presentes, incluindo Lúcia,
que observava com uma mistura de admiração e uma pontada de algo que parecia arrependimento. Quando Marina terminou, a sala explodiu em aplausos. Os flashes das câmeras disparavam incessantemente, capturando o momento em que uma nova estrela nascia no firmamento da moda parisiense. Mas a euforia foi interrompida abruptamente quando as portas da sala se abriram com um estrondo. Carlos Mendes entrou, seu rosto uma máscara de fúria contida. "Bravo, bravo", ele disse aplaudindo sarcasticamente. Uma performance tocante, realmente, mas receio que tenha chegado tarde demais. Ele se virou para os jornalistas, um sorriso cruel se formando em seus lábios. "Senhoras e senhores, tenho aqui documentos que provam sem sombra de dúvida que a tecnologia apresentada hoje foi, de fato, roubada de minha empresa." O caos se instaurou na sala. Jornalistas gritavam perguntas, câmeras giravam freneticamente entre Carlos e a equipe de André. André se levantou enfrentando Carlos. "Isso é uma mentira descarada, Mendes. Você sabe muito bem que essa tecnologia é nossa." Carlos riu, um som frio e calculista. "Oh, André, sempre tão ingênuo. Você realmente acha que pode competir comigo? Eu sou a moda em Paris. Você não passa de um sonhador com uma faxineira transformada em designer." As palavras de Carlos atingiram Marina como um tapa. Ela sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali, não agora. Lúcia, vendo a situação fugir do controle, tentou intervir. "Senhores, por favor, isso é ridículo. Temos provas patentes pendentes." Mas sua voz foi engolida pelo tumulto crescente. A sala havia se transformado em um campo de batalha, com acusações voando de todos os lados. Foi então que um som agudo cortou o ar, silenciando a todos. O protótipo do sapato ainda nas mãos de André havia ativado. As cores dançavam pelo tecido, criando padrões hipnotizantes que capturaram a atenção de todos os presentes. Por um momento, toda a hostilidade foi esquecida. Jornalistas, designers, até mesmo Carlos Mendes, todos olhavam maravilhados para o sapato que parecia ter vida própria. André, vendo uma oportunidade, falou: "Isto, senhoras e senhores, é o futuro. Não nasceu do roubo ou da trapaça, mas da paixão, da criatividade e da inovação. E ninguém pode roubar isso de nós." As câmeras se voltaram para André, para o sapato, para Marina. A história havia mudado. Novamente, e todos sabiam disso. Carlos, percebendo que havia perdido o controle da situação, recuou em direção à porta. "Isso não acabou, Monteiro", ele sibilou antes de sair. Quando a poeira finalmente baixou e os últimos jornalistas deixaram a sala, André, Lúcia e Marina se encontraram sozinhos, exaustos, mas triunfantes. "Conseguimos", Lúcia disse, um sorriso cansado em seu rosto. André assentiu, olhando para Marina com admiração. "Graças a você", ele disse suavemente. Marina corou, mas havia um novo brilho de confiança em seus olhos. "Graças a todos nós", ela corrigiu. Enquanto eles comemoravam sua vitória, nenhum deles percebeu a figura sombria que os observava. De longe, um telefone pressionado ao ouvido. "Senhor", a voz dizia, "o plano falhou. Monteiro e sua equipe saíram por cima. O que fazemos agora?" Do outro lado da linha, a voz de Carlos Mendes soou fria e determinada. Agora passamos ao plano B, e desta vez não haverá margem para erro." A batalha havia sido vencida, mas a guerra estava longe de terminar. E enquanto a noite caía sobre Paris, os jogadores neste drama da moda se preparavam para o próximo ato, sem saber que as apostas estavam prestes a ficar ainda mais altas. Os dias que se seguiram à tumultuada coletiva de imprensa foram um turbilhão de emoções e atividade frenética no ateliê de André Monteiro. A exposição pública do protótipo e a história comovente de Marina haviam catapultado a marca para o centro das atenções do mundo da moda. Pedidos de entrevistas chegavam a todo momento, e as redes sociais fervilhavam com especulações sobre a revolucionária tecnologia de tecido inteligente. Enquanto a equipe trabalhava incansavelmente para finalizar a coleção antes do grande desfile, que agora prometia ser o evento mais aguardado da temporada,
Uma tensão sutil começava a se formar entre André, Lúcia e Marina. Numa tarde particularmente agitada, André encontrou Marina sozinha no estúdio de design, trabalhando em um novo modelo que incorporava o tecido inteligente de uma maneira ainda mais audaciosa. "Isso é incrível", ele disse, aproximando-se para examinar o desenho por cima do ombro dela. Marina sorriu, um leve rubor tingindo suas bochechas. "Obrigada. Estive pensando em como podemos expandir as capacidades do tecido. Imagine se pudéssemos programá-lo para reagir não apenas a comandos, mas a emoções." André ficou maravilhado com a ideia. "Marina, isso é genial. Sapatos que mudam de cor conforme o humor do usuário." Empolgados, os dois começaram a discutir as possibilidades, seus rostos se aproximando cada vez mais enquanto se debruçavam sobre o desenho. A eletricidade entre eles era quase palpável. Foi nesse momento que Lúcia entrou no estúdio, parando abruptamente ao ver a cena diante dela. O som de sua respiração entrecortada fez André e Marina se afastarem rapidamente, como se tivessem sido pegos fazendo algo errado. "Lúcia", André começou, sua voz traindo um leve tremor. "Nós estávamos apenas discutindo o novo design, eu vejo." Lúcia completou, sua voz fria e controlada. "Ótimo. Precisamos mesmo de ideias inovadoras para o desfile." O silêncio que se seguiu foi denso e desconfortável. Marina, sentindo a tensão, murmurou uma desculpa e saiu rapidamente do estúdio, deixando André e Lúcia sozinhos. "Lúcia, não é o que você está pensando", André disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Lúcia o encarou, seus olhos brilhando com uma mistura de mágoa e raiva contida. "E o que exatamente eu estou pensando, André? Que meu noivo está cada vez mais distante? Que ele parece mais animado discutindo designs com uma ex-faxineira do que planejando nosso casamento?" André sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era verdade que, com toda a loucura dos últimos meses, o planejamento do casamento havia sido deixado de lado. Mas ouvir Lúcia se referir a Marina como ex-faxineira o incomodou profundamente. "Não fale dela assim", ele disse, sua voz mais dura do que pretendia. "Marina é uma designer talentosa, e você sabe disso." Lúcia riu, um som amargo e sem humor. "Oh, eu sei, todos sabem. O prodígio que surgiu do nada para salvar a grande casa Monteiro. É uma história e tanto, não é, André?" Antes que André pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou pelo ateliê. Ambos correram para ver o que havia acontecido. Na área principal, encontraram Marina cercada por cacos de vidro, o protótipo do sapato inteligente caído a seus pés. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de horror. "O que aconteceu?" André perguntou, correndo para ajudá-la. Eu não sei", Marina gaguejou. "Estava apenas ajustando alguns detalhes e, de repente, ele simplesmente desintegrou em minhas mãos." Lúcia se aproximou, examinando os restos do protótipo com uma expressão grave. "Isso não é normal. Algo deve ter interferido com a estrutura molecular do tecido." André franziu o senho, uma suspeita sombria se formando em sua mente. Ou alguém sabotou nosso trabalho. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. Se alguém havia conseguido sabotar o protótipo, significava que tinham um traidor em seu meio. "Precisamos investigar isso imediatamente", Lúcia disse, assumindo o controle da situação. "Vou chamar a equipe de segurança e revisar todas as filmagens." Enquanto Lúcia se afastava para fazer as ligações necessárias, André se voltou para Marina, que ainda parecia em estado de choque. "Ei", ele disse suavemente, colocando uma mão em seu ombro. "Não foi sua culpa. Vamos descobrir o que aconteceu." Marina assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. "E se não conseguirmos refazer o protótipo a tempo? O desfile é em menos de 2 semanas." André sentiu seu coração apertar ao ver o medo nos olhos dela. Sem pensar, ele a puxou para um abraço. "Nós vamos conseguir. Juntos podemos superar qualquer coisa." Do outro lado do ateliê, Lúcia observava a cena, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Ela amava André, mas não podia negar o que via se desenvolvendo entre ele e Marina.
E agora, com essa nova ameaça pairando sobre eles, ela se perguntava se seu relacionamento seria mais uma vítima nesta guerra de egos e ambições. Enquanto a equipe de segurança começava a vasculhar o ateliê em busca de pistas, e os designers se reuniam para discutir como poderiam recuperar o tempo perdido, uma figura sombria observava tudo de longe, um sorriso satisfeito em seus lábios. Carlos Mendes desligou o monitor em seu escritório, recostando-se em sua cadeira de couro italiano. Fase 1 completa, ele murmurou para si mesmo. Agora vamos ver como eles lidam com um pouco de caos interno. Ele pegou seu telefone, discando um número familiar. Está na hora de aumentar a pressão, ele disse quando a chamada foi atendida. Quero que plante as evidências que discutimos. Certifique-se de que pareçam convincentes. Desligando o telefone, Carlos se serviu de uma taça de champanhe, brindando sua própria genialidade. Pouco sabia ele que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que ninguém poderia prever. De volta ao ateliê, André, Marina e Lúcia se reuniram em uma sala privada, a tensão entre eles palpável. Precisamos considerar todas as possibilidades, Lúcia disse, sua voz tensa. Inclusive, há de que temos um traidor entre nós. André balançou a cabeça incrédulo. Não posso acreditar nisso. Nossa equipe é leal. Mas e se não for toda a equipe? Lúcia interrompeu, lançando um olhar significativo para Marina. Marina empalideceu, chocada com a insinuação. Você não pode estar sugerindo que eu... Não estou sugerindo nada, Lúcia respondeu friamente. Apenas apontando que você tem o maior acesso ao protótipo, além de uma história complicada. André se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente no chão. Chega, não vou ficar aqui ouvindo acusações infundadas. Marina provou sua lealdade várias vezes. O olhar que ele lançou a Lúcia estava carregado de decepção e algo mais. Algo que parecia terrivelmente com o fim de um amor. Lúcia, percebendo que havia ido longe demais, tentou se retratar. André, eu só estou tentando proteger tudo pelo que trabalhamos. Mas o dano estava feito. O ar na sala estava carregado de mágoa, suspeita e corações partidos. Marina, sentindo que sua presença estava causando mais dano do que bem, se levantou silenciosamente. Talvez seja melhor eu me afastar do projeto por um tempo, ela disse suavemente. Não, André exclamou virando-se para ela. Marina, nós precisamos de você. Eu preciso de você. O olhar que eles trocaram naquele momento disse mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Lúcia, observando, sentiu seu coração se partir definitivamente. Antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abriu violentamente. Pierre, o chefe de segurança, entrou, seu rosto uma máscara de preocupação. Senhores, ele disse, sua voz grave, encontramos algo. Algo que vocês precisam ver imediatamente. Os três se entreolharam, a discussão anterior momentaneamente esquecida diante dessa nova ameaça. Juntos, eles seguiram Pierre, sabendo que o que quer que ele tivesse descoberto poderia mudar tudo. Enquanto caminhavam pelos corredores do ateliê, André não pôde deixar de pensar em como as coisas haviam chegado a esse ponto. Amor, ambição, traição, tudo se misturava em um turbilhão de emoções que ameaçava engoli-los. Mas uma coisa ele sabia com certeza. Independentemente do que Pierre estava prestes a mostrar-lhes, nada seria como antes. O mundo da moda, assim como seus corações, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo mais uma vez. O ar estava denso de tensão, enquanto André, Marina e Lúcia seguiam Pierre pelos corredores do ateliê. O chefe de segurança os conduziu até uma pequena sala de arquivos, normalmente negligenciada e cheia de poeira. Ao entrarem, viram que a sala havia sido transformada em uma espécie de centro de comando improvisado, com monitores exibindo imagens de câmeras de segurança e documentos espalhados por toda parte. Pierre se dirigiu a um dos computadores e digitou rapidamente uma sequência de comandos. Senhores, o que estou prestes a mostrar a vocês é
Perturbador, para dizer o mínimo. A tela piscou e uma série de e-mails apareceu. À medida que Pierre os rolava, o rosto de André ficava cada vez mais pálido. Os e-mails detalhavam informações confidenciais sobre o projeto do tecido inteligente, incluindo especificações técnicas que apenas alguém do círculo íntimo da equipe poderia conhecer. Esses e-mails, Pierre explicou sua voz grave, foram enviados de um endereço anônimo para Carlos Mendes nas últimas semanas. Lúcia ofegou, levando a mão à boca. Então, realmente temos um traidor entre nós. Marina, que estivera em silêncio até... Então deu um passo à frente. Mas quem e como? Pierre clicou em outro arquivo revelando uma série de logs de acesso. É aqui que as coisas ficam complicadas. O endereço IP de onde esses e-mails foram enviados corresponde ao computador pessoal de André. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. André sentiu o sangue drenar de seu rosto. Isso é impossível, ele sussurrou. Eu nunca... Sabemos disso, senhor, Pierre interrompeu gentilmente. O que acreditamos é que alguém hackeou seu computador para enviar essas informações, provavelmente para incriminá-lo. Lúcia, que observava André atentamente, falou. Mas quem teria acesso ao computador de André? E conhecimento suficiente para fazer isso? Todos os olhares se voltaram instintivamente para Marina. Ela recuou um passo, o medo evidente em seus olhos. Vocês não podem realmente acreditar que eu... André se colocou entre Marina e os outros, sua postura protetora. Não vamos cair nessa armadilha. É exatamente o que Carlos quer, nos virar uns contra os outros. Lúcia suspirou, pesadamente. André, sei que você confia nela, mas temos que considerar todas as possibilidades. Foi então que Pierre pigarreou, chamando a atenção de todos. Na verdade, senhores, há mais uma coisa que vocês precisam ver. Ele reproduziu uma gravação das câmeras de segurança. A imagem mostrava o corredor fora do escritório de André tarde da noite. Uma figura encapuzada se esgueirava sorrateiramente, usando um dispositivo para desbloquear a porta. Isso foi na noite anterior ao envio do primeiro e-mail, Pierre explicou. Infelizmente, o rosto da pessoa está oculto, mas... Ele pausou o vídeo e ampliou a imagem. No pulso da figura misteriosa, um relógio distinto brilhava sob a luz fraca. André sentiu seu coração parar. Ele conhecia